Olá a todos. Os trilhões de células que vivem, de micróbios que vivem no nosso intestino, têm uma influência profunda na produção de hormonas no corpo, incluindo as hormonas tiroideias. E nestes últimos anos tem-se estudado muito sobre a microbiota e o equilíbrio das bactérias boas e as bactérias más e os micro-organismos que estão no nosso intestino e a sua correlação com doenças crónicas como a depressão, a obesidade, a esclerose múltipla, Alzheimer e outras doenças tantas, não é? Então nós podemos hoje compreender um bocadinho mais a fundo a correlação entre os micróbios, as bactérias boas do intestino e a hormona tiroideia ativa T3. Então, essa hormona ela é produzida na nossa tiroide numa forma inativa, que é chamada AT4, tiroxina, que tem que ser convertida na T3, que é a hormona tiroideia ativa. Esta hormona tiroideia ativa, 20% dela é convertida exatamente no intestino. E os nossos micro-organismos, as nossas bactérias boas, têm um impacto enormíssimo sobre estes 20% da produção da hormona tiroideia. Então, às vezes, não basta só a tiroide estar a produzir esta hormona, mas também depois, que é a T4 inativa, mas depois no organismo tem que haver a conversão para a T3. E aqui é que nós temos que perceber o que é que está a falhar. Então, muito importante, nós temos o intestino com umas bactérias boas a funcionar bem, que estejam felizes e equilibradas em relação às bactérias más. Porquê? Porque, por exemplo, houve um estudo feito em 2007 que fez a correlação entre pessoas com historial de doença autoimune da tiroide, tinham 54%, tinham um teste positivo para SIBO, que é, portanto, as bactérias más migram do intestino grosso para o intestino delgado e através da válvula ileocecal, que não fecha completamente, e depois há um crescimento anormal, digamos assim, ou patológico dessas bactérias más no intestino delgado, que vai provocar exatamente o SIBO, que é a inflamação crónica do intestino delgado, e que vai levar depois, que é no intestino delgado que se faz a absorção dos nutrientes, não no intestino grosso, no cólon, é no intestino delgado. E então o intestino delgado, nas suas paredes, tem vilosidades que eu vou aqui comparar com dedos. As vilosidades intestinais são, portanto, é uma área que permite depois haver mais absorção de nutrientes se estão no seu comprimento normal. Se essas vilosidades elas ficam mais pequenas por causa desta inflamação crónica, a área de absorção de nutrientes diminui, portanto há menos absorção de nutrientes para o sangue. Podemos estar até a fazer uma alimentação maravilhosa, com super nutrientes, com suplementos caríssimos, muito bons, ou mesmo que não sejam caros, que todos os suplementos que nós podemos, estamos a gastar muito dinheiro, mas não acontece nada se as paredes intestinais não estão com capacidade de fazer a absorção desses mesmos nutrientes digeridos para o sangue. Então, há que controlar a quantidade de bactérias más que estão no intestino, como aumentando as boas. E as boas também, além de fazerem este controle e diminuírem a inflamação da parede intestinal, as bactérias boas também vão fazer o seguinte: os ácidos biliares que são expelidos pela vesícula biliar quando nós ingerimos gorduras, esses ácidos biliares vão ser convertidos por estas bactérias boas do intestino em noutro produto, chamados, digamos, os ácidos biliares secundários, e são estes secundários que vão depois fazer a conversão da T4 inativa na T3, nestas hormonas tiroideias que nós queremos que são a T3 ativa. E é por causa destas bactérias que fazem a conversão destes ácidos biliares. Outra situação também que as bactérias têm um grande impacto é numa molécula que é produto da parede das células da bactéria no nosso intestino, quando elas começam a ser destruídas e morrem, são eliminadas. Quando há uma inflamação nos intestinos, há como que uma rede através da qual os nutrientes passam para o sangue. Quando há uma inflamação crónica no intestino, a rede começa a ficar maior, mais laça, e começa a deixar passar não só micro-organismos e micróbios patogénicos, mas também estes
estes produtos, chama-se LPS, que é um componente da membrana da célula das bactérias, que deveria ser eliminada com as fezes e vai passar para o sangue e tem um efeito devastador no nosso organismo a vários níveis. Não só vai inibir a conversão da T4, portanto a hormona tiroideia inativa, na T3 ativa, como também vai a nível dos receptores das células-alvo da hormona tiroideia e vai tirar a eficácia, ou seja, vai diminuir a capacidade dessas células de receberem a hormona tiroideia nos seus receptores. E, portanto, é como se não houvesse hormona tiroideia nenhuma, ou seja, tanto trabalho para nada. A glândula tiroide produziu a hormona, depois houve uma conversão, imaginemos, da hormona tiroideia nos mais variados sítios, inclusive no intestino, a hormona passou para o sangue, mas depois está no sangue e não consegue entrar na célula porque estes tais LPS fizeram esta perturbação da ligação da hormona ativa tiroideia aos seus receptores nas células-alvo. Portanto, nós não queremos inflamação nas paredes do intestino. Para que estas paredes se mantenham devidamente intactas, não queremos inflamação porque a área de absorção dos nutrientes diminui e há menos absorção de nutrientes, nomeadamente o selênio e o iodo, que são fundamentais para haver depois a produção da hormona tiroideia na tiroide. E, portanto, nós queremos as bactérias boas, que sejam fortes e que dominem, para que, portanto, haja uma saúde da parede do intestino e para que assim haja uma maximização da produção da hormona tiroideia e da sua utilização a nível das células. Então eu trago hoje aqui uma receita na prática muito simples. Como dietista e naturopata, a parte prática é essencial. E então eu queria demonstrar a solução para nós podermos ajudar as nossas bactérias boas. É a mesma coisa que vocês terem uma festa onde têm uma mesa cheia de coisas deliciosas que vocês adoram, vocês estão a comer deliciadas e depois acabam esse manjar e sentem-se felizes. As nossas bactérias precisam da comida ideal para elas. Não é que as nossas papilas gustativas gostam, que geralmente até nem é o que deve-se comer, porque são açúcares e coisas salgadas que vão realmente fazer mal e que é o que as pessoas geralmente gostam, até porque depois há outros fatores que levam a que as pessoas consumam muitíssimo mais destes produtos do que deveriam. Mas, à parte desses comentários, o que interessa é a comida boa para as nossas bactérias boas. São as fibras solúveis que elas gostam, chamados prebióticos, que hoje em dia tanto se fala. E elas são chamados os probióticos, que são as bactérias boas do intestino. Por exemplo, houve um estudo também em relação às hormonas tiroideias e a correlação com as bactérias do intestino, onde a hormona, onde se verificou que há certas bactérias que nas pessoas que têm hipertiroidismo boas estão diminuídas, essas bactérias boas estão diminuídas, que são as bifidobactérias e os lactobacilos, e têm certos tipos de bactérias más aumentados, que são os enterococos. Então, nós queremos aumentar os lactobacilos e as bifidobactérias e as bactérias boas do intestino e outras também, que não estão aqui mencionadas, e isso é através dos probióticos e dos prebióticos. Então, os prebióticos são as fibras solúveis, como eu estava a falar, e fruto de experiência e muito estudo, eu venho-vos trazer aqui esta maravilhosa refeição para as vossas bactérias boas, cheias de prebióticos e também probióticos. Então, o que é? É, como veem pela cor, eu nesta receita aqui pus 2 beterrabas, 2 cenouras, pus também maçã por causa da pectina e depois tem batata doce, tem o rabanete, e eu depois temperei com azeite, sumo de limão ou um bocadinho de vinagre e um bocadinho de sal céltico, que tem mais 60 minerais fundamentais para o equilíbrio também das nossas hormonas. E eu pus na processadora, 1, 2, 3, e triturei tudo e, portanto, até a mastigação é mais rápida porque já está tudo triturado e é muito agradável. Eu pus também ervas aromáticas, poderão pôr, eu pus orégãos, que eu gosto, juntamente com estes sabores.
mas o que eu juntei aqui, que é um probiótico que eu agora vou-vos dizer, antes de triturar, não 1, 2, 3, foi a couve fermentada, couve coração fermentada, chamado sauerkraut, mas vocês poderão fazer em casa. Esta sauerkraut, ela tem este aspecto assim, já fermentada, e também é ácida. Portanto, eu juntei antes de triturar e deu este aspecto maravilhoso. Ora, o que eu queria salientar aqui também é que quando nós temos um pH do estômago ácido, devidamente ácido, o nosso estômago vai mandar um sinal ao fígado para ele produzir, a bilis. E nós produzimos cerca de 600 ml de bilis, que é imenso por dia. E esta bilis depois é armazenada na vesícula biliar e é expelida para o intestino delgado para emulsificar as gorduras que nós ingerimos com a nossa alimentação. E estes ácidos biliares depois são aqueles que vão converter a hormona tiroideia T4 em T3. Mas também há aqui algo muito importante, é que o pH do estômago é fundamental. E com esta receita, que deverão ingerir 3 vezes ao dia, antes ou no início das refeições, para que possam estimular a produção de ácidos clorídricos e terem um pH ácido no estômago para haver a digestão adequada, principalmente das proteínas e dos aminoácidos, então deverão fazer esta receita no início, um bocadinho antes da refeição, ok? E 3 vezes ao dia é o ideal. Tem-se revertido muitas doenças crónicas com esta receita. Inclusive, um médico austríaco reverteu muitos cancros, milhares de pessoas com cancro, ao ingerirem durante 41 dias estes alimentos que eu referi, da beterraba, da cenoura, da batata doce, do rabanete, e juntar tudo e ingerir, e a maçã, ingerir tudo numa mesma altura, 3 a 4 vezes por dia. Vai ter um impacto imenso no vosso fígado, limpar, nutrir, a metilação, que são processos bioquímicos fundamentais para a desintoxicação do fígado, onde 70% da desintoxicação e da metilação é no fígado, e portanto nós temos que comer também alimentos para o fígado, que este é um exemplo disso. Portanto, vai beneficiar todo o vosso organismo, o sistema digestivo, e o mais importante agora aqui, a parte das bactérias boas e das vossas hormonas, que também a serotonina, a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina, as hormonas sexuais, muitas destas hormonas e neurotransmissores são aqui no intestino produzidos e equilibrados de acordo com as necessidades de cada um de nós. Portanto, é só vantagens. Eu deixo-vos aqui esta dica e se gostaram, subscrevam, deem um like, apoiem a divulgação, divulguem e partilhem este vídeo e este trabalho, e à vossa saúde, delicioso.